Olá, estamos de volta. Vamos tentar agora encerrar essa nossa discussão sobre o significado de território. E nesse meio de tantas confusões, de tantas proposições, de tantos problemas, vamos tentar então construir um conceito que de alguma forma possa nos ajudar a reconhecer então qual é o papel desta categoria no contexto metodológico da geografia. Então, afinal, quando fazemos geografia e usamos a expressão território, o que é que estamos buscando? Que tipo de coisa está no nosso alvo, né? Na nossa referência. E, portanto, vamos aí buscar a construção conceitual necessária, então, para darmos conta dessa nossa tarefa, né? Da tarefa desse nosso encontro. Muito bem. Então, a primeira coisa é a gente entender que a percepção das coisas no mundo, elas não são... elas envolvem a presença de sujeitos. E ao envolver a presença de sujeitos, ela envolve interesses. Já falamos sobre isso. Existe aí pessoas diferentes, com diferentes objetivos, olhando as mesmas coisas de ângulos que são, obviamente, diferentes e, portanto, que vão chegar a conclusões também diferentes. Na verdade, o olhar sobre o mundo é um olhar diverso, é um olhar carregado de interesses, às vezes até muito divergentes. Então, nesse sentido, existe um conjunto bastante amplo de maneiras de se ordenar também esse percebido. Se nós olhamos para um conjunto de edifícios, um conjunto de prédios, um conjunto de ruas, ou de estradas, ou, alguma coisa, e conseguimos identificar, então, do ponto de vista paisagístico, que elementos estão contidos ali, o que é que nós estamos percebendo, nós precisamos, como sempre, dar uma ordem para isso, isto é, identificar de uma forma a melhor possível o que é que está longe, o que é que está perto, o que é que está à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Bom, de alguma maneira, precisamos identificar no paisagístico uma determinada ordenação. E a busca de ordenar o percebido é que se faz, então, de diferentes maneiras. A primeira delas que nós devemos reconhecer é que quando nós percebemos o mundo e ordenamos o mundo, nós não fazemos nenhum uso de um território. Não existe um território onde a gente viva. O que existe e fazemos uso são as coisas do mundo. Nós andamos em ruas, nós subimos montanhas ou não, nós mergulhamos na praia ou numa piscina ou numa enchente, que, seja o que for, um desastre mais ou menos considerável, mas a grande questão é que o que nós vivemos são coisas que estão associadas ao mundo. Existe uma dimensão absolutamente empírica da nossa relação com o mundo. O problema não é a existência dessa coisa, mas o como nós fazemos para percebê-las e para ordená-las em nosso pensamento. Porque não necessariamente a ordem dessas coisas, elas vai se colocar dentro da nossa cabeça da mesma maneira. Porque, afinal, vamos observar essa ordem a partir de diferentes objetivos. Então, o reconhecimento de uma possível ordem que se expressa topologicamente no interior dessas relações é o que chamamos de território. Então, na verdade, o que nós estamos querendo colocar aqui, tanto do ponto de vista do território quanto do ponto de vista do que já fizemos com a paisagem, que o território é o processo pelo qual o sujeito, ao observar as formas do mundo, ao identificar as coisas que existem no mundo, vai em busca de algum tipo de ordenação, de algum tipo de reconhecimento de uma ordem genérica que possa, de alguma maneira, colocar coisas à direita, à esquerda, para frente, para trás, atrás da outra e assim sucessivamente. A ideia é que o território não é uma coisa,
A ideia é que o território é o ato do sujeito de ordenar as coisas, porque as coisas que existem não são território, as coisas que existem são prédios, ruas, plantações, o mar, os rios, o oceano, o planeta, as estrelas. As coisas que existem são as coisas que existem. O como nós denominamos essas coisas que existem está a serviço da construção do nosso pensamento. O que nós temos na nossa cabeça não é a coisa, é a maneira como nós nos relacionamos com ela a partir, então, do conjunto de elementos que temos para compreendê-las. Então, nesse sentido, observar coisas envolve sempre tentar ordená-las. Quando nós não conseguimos ordená-las, bom, elas permanecem um caos na nossa cabeça e nós sabemos que esse caos é a nossa perdição. Então, de alguma forma, quem já saiu, ou seja na infância, na vida adulta, quem já saiu longe de casa, já foi viajar, já foi para outras cidades ou mesmo outros bairros, não é? Quem vive numa grande metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e etc. Quer dizer, quando a gente se desloca, que não é o nosso lugar comum, e a gente começa a olhar aqueles prédios, tudo parece muito igual, tudo parece muito sem significado, e quando essas coisas parecem que não têm significado, bom, precisamos chegar para o primeiro que passa e falar, escuta, como é que eu faço para chegar em tal lugar? E assim porque precisamos de alguma maneira estabelecer algum tipo de ordem. E o reconhecimento de que é possível, de que uma possível ordem exista dentro de uma determinada relação topológica, distributiva, é aquilo que nós chamamos de território. A capacidade do sujeito de transformar a sua relação sensória com o mundo e as formas do mundo em uma ordenação. Nesse sentido, portanto, não se trata de um a priori. Não existe um território para fora das coisas, mas da própria ordenação inerente aos atos dos sujeitos. Isto é, o território é a capacidade do sujeito de ordenar, enquanto sujeitos que são sujeitos do mundo e que estão no mundo. Essa é a questão central. Estamos no mundo e somos no mundo. Quando supera a condição básica da percepção das formas e torna a relação um sensório pensado, isto é, aquilo que foi uma pura sensibilidade, estamos vendo formas, vamos colocando nomes a essas formas, ou pelo menos vamos tentando fazer isso, né, quando conseguimos, e a partir daí estabelecendo uma relação ordenadora, de distância, de posição. E nesse sentido, então, saímos da condição da percepção, da simples forma, do primeiro movimento de reconhecimento do mundo para um segundo movimento. Isto é, o sentido ordenador, o sentido de fazer com que o mundo tenha, algum significado dentro da nossa cabeça. Muito bem, se o que sabemos do mundo não é o mundo propriamente dito, porque não é, faz parte do mundo. O que nós sabemos do mundo faz parte do mundo, mas não é o mundo propriamente dito. O mundo é muito maior, muito mais complexo, tem muito mais coisas e muito menos coisas do que imaginamos. De alguma maneira, dificilmente a humanidade enquanto tal, mesmo que a gente considere que a humanidade seja uma unidade e que esta unidade chamada humanidade possui um determinado saber, este jogo de saberes dificilmente dará conta da totalidade de relações e situações e processualidades que são o existir do mundo. Então, se o que sabemos do mundo não é o mundo propriamente dito, mas o que conseguimos sistematizar nesta relação entre nosso existir e o fato de que existimos enquanto mundo, porque nós também somos mundo. Viu? Nós, claro, a grande questão é que nós não podemos dizer que a montanha faz parte do mundo e nós não. Nós também fazemos parte, nós também somos
elementos que constituem o existir do mundo, independentemente da situação e da sua processualidade, de queiramos ou não é? Reconhecer. Então, sabemos que o que pensamos sobre as coisas, mesmo que estejamos construindo um mundo imaginário, isso é interessante, essa observação me parece que vale a pena ser realçada. Uma parte do que sabemos do mundo, ela tem a ver com a nossa imaginação, com a nossa capacidade de produzir, desde dos elementos mais sofisticados do pensamento, que é a produção da arte, não é? Como nós já vimos com relação ao paisagístico e tudo mais. Mas, assim, esta ordem do mundo, ela pode ser identificada, por exemplo, na Divina Comédia do Dante, onde tanto o inferno quanto o paraíso e o purgatório tem lá a sua ordem, tem lá a sua condição, o seu caráter distributivo, porque se assim não fosse, não seria possível se escrever a Divina Comédia e ela seria incompreensível. Isso é tão evidente como é na poesia de Camões, e como é na poesia de Fernando Pessoa, como é nos romances como O Grande Sertão Veredas, ou tantos outros, como no Sítio do Pica-Pau Amarelo. De alguma maneira, cada uma dessas coisas possui a sua ordenação, e essa ordenação imaginada que está na cabeça de um determinado autor, de um determinado escritor, de um poeta, de um pintor, ou seja ele quem for, vai se estabelecer como uma ordem do mundo, para que, isto não seja exclusivamente uma compreensão de quem faz, mas seja também o entendimento de quem percebe, de quem lê, de quem se relaciona com uma determinada obra. Então, somos capazes de ordenar coisas, de pensar o céu e o inferno, e de pensar os mundos nas suas diferentes relações, algumas de forma um pouco mais evidente, outras menos, algumas são aparentemente óbvias, outras, nem tanto, e assim vai. Então, voltando aqui à frase, sabemos que o que pensamos sobre as coisas será o fruto tenso da existência material das relações que somos capazes de realizar. Portanto, pensamos sobre as coisas a partir de uma tensão extremamente importante. E essa tensão envolve, de um lado, a cultura que dispomos, a maneira como nos relacionamos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos amigos, com as pessoas que nos cercam, e dentro disso o que elas pensam, que língua falam, que coisas comem, como se portam, como constituem família, como se reproduzem, como existem, como trabalham, que tipo de coisa fazem. E assim, este conjunto de valores, esse conjunto de códigos, esse conjunto de comportamentos também faz parte da nossa relação com o mundo. De alguma maneira, se relacionar com o mundo estabelece uma tensão entre o que dispomos e aquilo que o mundo, de alguma maneira, nos impõe ou nos oferece. Isso significa que a cada momento estamos aqui usando do referencial que dispomos para olhar para as coisas do mundo. Se temos aí 1, 2, 3 anos de idade, este mundo aparece para nós numa determinada escala, numa determinada proporção, com um determinado conjunto de desafios. À medida em que vamos crescendo e à medida em que vamos nos apropriando de novos códigos, de novas relações, enfrentando novos desafios, tudo isso vai se requalificando. Então, independentemente de quem somos, de onde vivemos, a que cultura pertencemos, este conjunto de coisas está a serviço desse tensionamento, e esse tensionamento vai redefinindo justamente este conjunto de elementos que nós chamaríamos então de conhecimento, que é aquilo que nós sabemos sobre o mundo. Então, nesse sentido, a grande questão é que o mundo que está na nossa cabeça, ele é, na verdade, o resultado de um conjunto de tensões que estão diretamente associadas à nossa relação com outros seres humanos, tensões que, a princípio,
bom, temos em relação à vida e que nos impõe um conjunto de perguntas, um conjunto de desafios, porque precisamos comer, precisamos dormir, precisamos de um mínimo de segurança, evitar os predadores de todos os tipos e evitar, então, que o mundo nos destrua. Então, de alguma maneira, esta condição, este existir, ele é um existir que é um constante aprendizado, um aprendizado absolutamente tenso, que à medida em que nos apropriamos de mais uma experiência, que muito provavelmente daqui a algum tempo já nem lembramos mais que essa experiência foi vivida, mas ela está lá a serviço de nos ajudar a inferir possibilidades sobre outras experiências semelhantes e assim sucessivamente. E assim as palavras, os desenhos, as cores, a vida dentro da cidade, a vida no campo, o como uma determinada vegetação se comporta, se ela está mais amarela, mais verde, mais isso, mais aquilo. Se, bom, cada uma dessas coisas vai nos dando então as possibilidades de, como diria o Paulo Freire, ler o mundo. E ler o mundo não significa muito mais do que observar os seus códigos, mas compreender os seus significados. Então, nesse sentido, a grande questão é que, se aquilo que nós sabemos no mundo não é exatamente o mundo, o nosso saber sobre o mundo é o resultado da nossa relação com o mundo. E isto é a mediação fundamental, a nossa relação no campo da cultura, no campo da materialidade, no campo dos sentidos e como tudo isso vai se qualificando. Então, nesse sentido, quando vamos tentar construir um conceito de território, o primeiro movimento que nós vamos fazer é estabelecer que estamos em busca de uma ordem. Existe e queremos desvendar que ordem é essa. A ordem das ruas, a ordem das tropas que estão associadas a uma determinada guerra, ou a ordem jurídica, a ordem, as determinações, as ordenações, não é? O elemento que envolve a existência do Estado, mas não só, porque existe uma outra ordem, que é a ordem da nossa casa, as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, as crianças, quem obedece quem não obedece, quem se rebela, em resumo, uma determinada ordem. Esta classificação e o reconhecimento da ordem envolve, num primeiro momento, a constatação. Constatamos as existências. Depois, essa ordenação passa por um processo descritivo, distributivo. Vamos estabelecer distância, tamanho, posição, a posição relativa. Mais à frente, vamos reconhecer a coabitação, isto é, reconhecemos que tudo existe ao mesmo tempo. Tudo que estamos observando, este nosso entorno, existe ao mesmo tempo. E ao existir ao mesmo tempo, existe enquanto movimento, existe enquanto processualidade e, portanto, são interdeterminantes. A existência de prédios determina a própria existência das ruas, o arruamento determina a existência dos prédios, ambos determinam como um movimento e assim, sem fim. Assim também se determina a circulação atmosférica, a presença da água, a formação, de tudo, dos ventos aos ruídos e a tudo mais. Então, nesse sentido, há uma coabitação, uma codeterminação desse conjunto de coisas, não é? E, para além disso, existe uma construção de caráter analítico, isto é, nós vamos tomar, então, este todo, né? E vamos, então, estabelecer um nexo que envolve o processo distributivo, o que está em cada lugar, o jogo de determinações que provoca, então, com que certas coisas se concentrem num determinado ponto e outras em outro ponto, que as casas mais ricas estejam num determinado bairro e as favelas em outro, que um determinado lugar tenha um oceano e no outro lugar, as terras emersas. E assim vamos a esse caráter distributivo em diferentes escalas, em diferentes situações e vamos tentando então compreender, identificar, saber
e vão raciocinar em cima disso, em cima do que, dependendo da nossa situação e interesse, estamos observando e tentando identificar, então, esse processo ordenativo. A grande questão é que, mais para frente, a partir desse nexo, estamos, então, requalificando o sujeito no contexto da percepção. Isto significa que, toda vez que observamos o mundo, observamos as formas do mundo e buscamos, então, uma ordem, se a gente consegue estabelecer um mínimo de ordem, conseguimos estabelecer também uma requalificação na própria percepção do paisagístico. Então, a imediatidade desta relação com as formas do mundo, isto que nós estamos observando de imediato, este imediato, ele se confronta com sujeitos que têm diferentes maturidades, diferentes condições de percepção. Então, ordenar o mundo na sua percepção inicial é também uma maneira de requalificar o próprio processo de perceber. E quando requalificamos o processo de perceber, somos, aspas, mais espertos, mais entendidos nessa questão, imediatamente a nossa capacidade de reordenar e de perceber as interdeterminações que fazem com que determinadas coisas estejam em diferentes lugares, isso vai se tornando cada vez mais sensível, cada vez mais aprofundado, cada vez mais viável, cada vez mais ordenado, não para que possamos chegar a um ponto. Portanto, existe aí uma dialética entre paisagem e território. Existe uma dupla negatividade. O território nega a paisagem, porque a paisagem é a percepção no seu sentido da forma, enquanto que o território, ao negar esta caoticidade da paisagem, ele é, na verdade, uma ordenação. Acontece que essa ordenação é uma ordenação que gera uma nova leitura do próprio paisagístico, isto é, requalificamos, ampliamos e tornamos cada vez mais complexo a nossa possibilidade, cada vez mais complexa a nossa possibilidade de ver as coisas, de entender o que está lá. Então, o entendimento e a percepção são elementos que se negam, porque a percepção é a percepção dos sentidos, e os sentidos em si e para si, eles não se ordenam. O que ordena é a maneira como colocamos esses sentidos a serviço da compreensão. Então, este movimento dialético entre paisagem e território é uma dupla determinação e uma dupla negatividade do ponto de vista da construção do nosso conhecimento. Assim, a dimensão da ordem, ela busca o sentido do reconhecimento. Reconhecer sempre. Para além do conhecer, o reconhecer. O estar ciente e estar novamente ciente numa outra qualidade. O reconhecimento. Está a serviço, então, de redefinir a qualidade do saber, não é? E nesse sentido, então, trata-se de um recorte promovido pelo sujeito. Os diferentes sujeitos, nas suas diferentes condições, vão recortar este processo, vão definir, vão criar linhas delimitatórias com relação a este processo. Mas ainda o território não é o discurso geográfico, pois já é o processo de reconhecimento, mas ainda não é a explicitação do jogo de determinações. E assim sendo, ainda não se expressa como um recorte sistemático, sistematizado. Isso é o que nós vamos começar a ver no nosso próximo encontro. Assim, minha gente, o território, portanto, primeiro, o segundo movimento na construção do conhecimento geográfico. Se o primeiro é a paisagem, a percepção, o território é o segundo, a ordenação. Não é uma identidade do objeto, o território não é uma coisa, mas uma condição na construção do conhecimento pelo sujeito. As coisas são as coisas. As coisas são a montanha, as coisas são o mar, os rios, a atmosfera, os prédios, as ruas, as plantações, a floresta, as árvores,
As coisas são as coisas. Como diria o Gilberto Gil, e as coisas não têm paz. As coisas são este movimento, essa processualidade, a maneira pela qual o conjunto de elementos que compõem o próprio existir da natureza vai se expressando, se juntando, se separando, se refazendo, se remontando. As coisas são as coisas. O que e o como olhamos as coisas é a nossa necessidade de perceber que o seu existir, o existir das coisas, possui, de alguma maneira, para as nossas necessidades, algum tipo de ordenação. Portanto, o território não é uma identidade do objeto, mas uma condição da construção do conhecimento do sujeito. O território é absolutamente necessário para que o sujeito construa o conhecimento, para que ele construa, ele saia do nível da simples percepção, se é que é simples, para a ordenação. Ordene o percebido. Trata-se do sensório pensado. Trata-se, portanto, do que o Marx chamou de concreto em pensamento, a síntese de múltiplas determinações. Nesse sentido, assim, o território não é algo em si para si, sem que seja igualmente a ordem como se realiza a construção do saber do sujeito. Isto é, o território, voltamos ao ponto, o território não é uma coisa, não é algo que se resolve. Não adianta eu tentar entender o território por fora da existência do sujeito, do papel do sujeito, do entendimento que o sujeito possa ter das coisas do mundo e da necessidade que ele tem de colocar alguma ordem para que essas coisas se tornem algo compreensível para a cabeça de cada um. Nesse sentido, então, o território é a realidade objetiva, que se objetiva na subjetividade da objetivação do sujeito. Nossa, isso é uma confusão. Veja, como nós estávamos já dizendo e falamos sobre isso em outros momentos, a grande questão é que olhamos e cada um que olha e que observa a paisagem vai observar aquilo a partir de determinados parâmetros, a partir da cultura que possui, a partir da maturidade que possui, do conjunto de referências. Se temos aqui uma rocha na nossa frente e somos um geólogo, um geógrafo, um historiador, ou, não somos nada disso e olhamos para a rocha, não vemos a mesma coisa, não temos a mesma sensação, não temos a mesma percepção. Na verdade, a realidade que se objetiva para o sujeito, quer dizer, estar com uma rocha na sua frente, ela se objetiva na nossa subjetividade. É a nossa subjetividade que se incorpora, que captura, então, esta nossa relação objetiva com as coisas. A nossa capacidade de tocá-las, de senti-las, de escutá-las, de vê-las, de perceber as texturas e assim por diante. Então, nesse sentido, esta subjetividade que nós temos, ela define de alguma maneira o como vamos executar a nossa ação em relação ao mundo. Em que medida somos capazes de fazer isso? O que queremos do mundo? O que quer do mundo um indivíduo que vive numa sociedade de caçadores-coletores e o que quer do mundo um indivíduo que vive na sociedade capitalista altamente urbanizada? O que quer do mundo o indivíduo absolutamente empobrecido que hoje nas ruas do Brasil por vezes saem correndo atrás de um caminhão que coleta lixo para ver se consegue alguma coisa para comer? E o que quer do mundo quem frequenta os grandes mercados, os grandes supermercados, e que quer do mundo aquele que manda os seus funcionários para fazer compras nos supermercados? O que quer do mundo? O que quer do mundo cada um de nós? O que queremos no final? Então, nesse sentido, esta realidade se objetiva nesta nossa objetivação. E esta nossa objetivação se confronta diretamente com a objetividade do mundo, com as coisas que existem no mundo. Então, a princípio, o que nós temos é isso, uma grande questão que envolve a presença do território enquanto
uma possibilidade, enquanto um movimento que está colocado na nossa cabeça, exatamente no momento em que as coisas que percebemos, as formas do mundo, se tornam para nós mais do que simplesmente formas, se tornam uma ordem, uma distribuição, uma coabitação, uma interdeterminação. E é isso que nós vamos discutir para chegar ao discurso geográfico propriamente dito. Bom, mas isso é no nosso próximo encontro. Até lá, então!